Vamos orar pela palavra agora, irmãos. Senhor querido, queremos a Tua bênção agora, conduzindo nossas mentes para dentro da palavra. Senhor, vá nos livrando de todas as trevas. Queremos acolher a Tua palavra com mansidão. Queremos acolher a Tua palavra com apreciação. Ao lidarmos com as Escrituras, Senhor, precisamos do Teu Espírito. Se mova, Senhor. Seja no meu falar, seja no ouvir de todos nós, que o Teu Espírito seja prevalecente. Senhor, queremos Te oferecer um coração adequado, como boa terra, para receber a boa semente. Senhor, livra-nos de toda agitação mental. Não queremos ser como aqueles que têm o coração como aquela terra à beira do caminho. Senhor querido, não permita o adversário levar embora essa palavra. Remove as pedras, remove os espinhos. Nos dê um bom coração, uma boa terra, para colhermos a boa semente. Dependemos de Ti, Senhor. Vem para nós. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, vamos então continuar compartilhando o encargo do livro de Efésios. Vamos abrir lá então, irmãos. Efésios, capítulo 2. Irmãos, essa epístola de Paulo aos Efésios, ela é extremamente preciosa, porque ela é rica em revelação do propósito eterno de Deus. Nela nós temos as coisas profundas da revelação divina, e nós podemos entender pelas palavras que Paulo nos escreveu e pela iluminação do Senhor, nós podemos entender o que é que está de fato no seu coração. Podemos entender a misteriosa questão da centralidade de Cristo. O que significa Cristo ser o centro? Não há uma mensagem, não há uma definição que possa expor o que significa a centralidade de Cristo. Nós precisamos de caminhar em muitas palavras para entendermos que Cristo é o centro. Então nós vamos falando, abrindo o livro de Efésios, e vamos falando para compreender esse mistério. E junto com tanta doutrina, tanta sã doutrina, tanta palavra, Paulo também nos leva a um viver prático com muitas correções. Paulo também enfatiza a necessidade de termos uma postura cristã. Da parte de Cristo, nós temos a obra dele, para que nós estivéssemos juntamente com Ele, participando de todas as coisas que Ele alcançou. E essa é uma posição que nós temos em Cristo. E nós vamos ler aqui e ver um pouco mais. Nós temos uma posição gloriosa em Cristo. Mas isso, irmãos, não pode significar para nós um benefício apenas para a eternidade que está por vir. Isso tem que significar um benefício para nós hoje. Nunca se esqueçam, irmãos, nunca se esqueçam. O Senhor ainda vai dar oportunidade de tratarmos desse assunto muito claramente, que é as eras que nós temos para viver. Nós vivemos hoje um tempo, uma era em que o homem está debaixo da queda,
das consequências da queda de Adão, e o homem está sujeito a um sistema regido por Satanás, que nós chamamos de mundo, ou de poder das trevas, ou império, ou potestade das trevas. Mas esse tempo, irmãos, tem data para acabar, só não sabemos qual é, mas ao que parece está bastante próximo, e esse tempo termina com a vinda do Senhor. Satanás sai de cena, e toda a derrota que o Senhor impôs a ele na cruz se manifestará de maneira concreta e real para introduzir uma nova era, um novo tempo, que nós chamamos de reino milenar. Nesse tempo, Satanás estará preso, fora de circulação, e o Senhor Jesus reinará e porá as coisas em ordem, e com ele reinarão os santos vencedores. Esse é o tempo que está por vir. E depois desse tempo do reino milenar, então todo o universo será desfeito, conforme Pedro nos diz. Os elementos se desfarão abrasados, e serão feitos novos céus, nova terra, nos quais habitam justiça. Isso Pedro falou, e isso se realiza em Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, e a nova Jerusalém que descia da parte de Deus, ataviada como noiva, a nova Jerusalém. Então aí nós entramos num tempo da eternidade. Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo que terminará com a vinda do Senhor, e o Senhor prevalecerá por completo. Satanás sairá de cena, ele e todas as suas hostes malignas, e haverá um tempo em que os aprovados do Senhor reinarão com ele, e os seus filhos, que não foram aprovados, precisarão passar por um tempo de disciplina muito severa. Mas não será um castigo eterno, mas uma disciplina muito severa, para que se santifiquem. Mas nós não vamos falar disso hoje. Irmãos, o que nós seremos na vinda do reino do Senhor, se seremos aqueles que reinarão com Cristo por estarem aprovados, ou se seremos aqueles filhos que ainda precisam de severa correção, nós vamos definir isso com o que somos hoje, certo? Graças ao Senhor, todos aqueles que têm recebido ao Senhor, certamente na eternidade futura, em novos céus, nova terra, na nova Jerusalém, na glória de Deus, todos os que têm recebido a Jesus como Salvador, certamente estarão lá. Então, irmãos, a posição que temos alcançado em Cristo, no momento, só nos garante que na eternidade, nós não estaremos no lago de fogo, mas estaremos na glória do Senhor. Amém? Mas, até que a eternidade futura chegue, nós ainda temos 2 momentos para viver, irmãos. Esse momento agora, e o momento do reino milenar. E se nós não atentarmos para o que Cristo realizou, para que nós participássemos das suas vitórias, nós viveremos muito mal esse tempo. E talvez viveremos pior ainda no reino milenar, porque será para quem não se santificou um templo de disciplina severa. E as coisas só se concretizarão de fato, as coisas da salvação só se concretizarão de fato na eternidade futura. Os irmãos estão claros sobre isso? Está me vindo um encargo aqui, da gente dar uma leve paradinha aqui. Se alguém tem dúvida, pode perguntar. Alguém tem dúvida com relação a isso?
Os irmãos haitianos talvez não tenham aprendido isso assim. Então, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. A salvação é eterna. Aquele que recebe a Cristo como Salvador e verdadeiramente experimenta o novo nascimento, esse não perde a salvação jamais. Mas entre esse tempo que vivemos e o tempo que desfrutaremos da glória eterna do Senhor, há um período chamado de reino milenar. E a vinda do Senhor pode não ser boa para mim ou para você. Os crentes, de uma maneira equivocada, ficam esperando a vinda do Senhor como um tempo em que tudo terminará. Todo sofrimento terminará. Não é assim. O Senhor adverte, está me faltando a referência, mas o Senhor Jesus diz em Apocalipse: virei contra ti, em hora que não sabes, virei. Irmãos, a vinda do Senhor, com respeito a alguns cristãos, alguns não, infelizmente, a maioria dos cristãos, a vinda do Senhor não será a favor da maioria dos cristãos. A vinda do Senhor será contra a maioria dos cristãos, que vivem despreocupadamente. Mas o Senhor não os lançará no lago de fogo, porque receberam a salvação que está em Cristo. Mas será necessária uma disciplina severa. E o Senhor garante em Mateus, capítulo 5, que não sairá dali até que pague o último centavo. 3:3. Então lê. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, irmãos, se nós andarmos retos diante do Senhor, lê o primeiro versículo que você leu de novo, Eliseu. É o mesmo, né? Mas fala assim: lembra-te, pois, Lembra-te do que tens recebido do que tem e ouvido. Apocalipse 3:3, tá? Guarda e arrepende. Amém. Porquanto, se não vigiares. Não, até aí. Lembra-te do que tens recebido. Irmãos, e ouvido. Nós não temos recebido só a verdade na palavra. Nós temos recebido o Espírito Santo para vivermos plenamente a realidade da palavra. Se tivéssemos recebido só a palavra, seria uma cobrança de Deus para conosco, com respeito ao que está nas Escrituras. E nós continuaríamos no Velho Testamento, tendo a lei na forma de mandamentos. Mas nós não recebemos só as Escrituras, nós recebemos o Espírito Santo, por meio do qual nós podemos viver a realidade da graça do Senhor. Não é? Então, irmãos, vamos gravar isso, é muito importante. Tudo que nós falamos aqui, do ponto de vista do comportamento cristão, e hoje nós vamos bater um pouco mais nessa questão, é para essa época, é para esse tempo. Então, Efésios, nós temos um livro maravilhoso, que trata com tantos assuntos preciosos, necessários, indispensáveis. Nós temos revelação abundante, e nós também temos um incentivo de Paulo, e até uma exortação de Paulo, para que andemos de maneira adequada. Então isso requer que atentemos, para que ganhemos do Senhor revelação, e ganhemos do Senhor poder, para andarmos conforme a atitude prática que o Senhor espera de nós. Amém? Então vamos abrir no texto que nós vamos ler hoje. Efésios capítulo 2.
Isso aqui vai ficar aqui só como título, tá, irmãos? Nós vamos na Bíblia. Efésios capítulo 2. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, irmãos, sobre isso nós batemos bastante já nos meses anteriores, falamos mesmo. Eu, Adriano, Josiano, batemos bastante nessa tecla, de que outrora nós tínhamos um viver totalmente governado por Satanás, e nós fazíamos o que era inadequado, vivíamos segundo a vontade da carne, seguíamos todas as inclinações da carne, e éramos filhos da ira. Paulo disse no versículo 2, delitos e pecados nos quais andastes outrora. Mas depois, quando nós vamos no capítulo 4, versículo 17, nós mostramos para os irmãos, insistimos até, bastante, que Paulo diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. No capítulo 2, ele fala de um andar que deveria ser outrora, mas aqui ele está pedindo aos irmãos que não andem mais. Então, o que deveria estar no passado, para os irmãos aqui ainda se apresentava no presente. Então nós temos que estar claros, irmãos, o viver antigo tem de ficar no passado, mas não é fácil deixá-lo no passado. Nós precisamos buscar o Senhor, para que no poder do Espírito Santo, de fato, a nossa realidade com respeito a termos sido sepultados com Cristo na morte, se realize no nosso viver. É pelo poder do Espírito que experimentamos o poder mortificador de Cristo na nossa vida, para sepultarmos as coisas que outrora da carne vivíamos. Bom, então insistimos bastante nesse assunto com os irmãos. Agora vamos falar das coisas boas para as quais o Senhor preparou que andássemos delas. Então há coisas inadequadas de um viver que deve ficar no passado, um viver de delitos e pecados que deve estar sepultado, para dar lugar a um novo viver para o qual o Senhor nos preparou. E nós estamos falando desta era, irmãos, desta era. E conforme vivermos nesta era, nós teremos reflexos na próxima era do reino milenar, para recebermos um galardão, uma premiação positiva, ou para recebermos uma punição, uma premiação negativa. Então, prosseguindo aqui, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, ou obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vejam, irmãos, o contraste do versículo 2 com o versículo 10. No versículo 2, nós temos um andar de outrora em delitos e pecados, seguindo o mundo e governados por Satanás. Éramos filhos da desobediência. Mas agora no versículo 10, o Senhor nos faz de novo. Somos obras de Deus, criados novamente em Cristo Jesus. O sermos criados em Adão nos sujeitava a um viver de delitos e pecados e de domínio satânico. Mas agora, o sermos feitos de novo, criados em Cristo Jesus, nós somos criados para boas obras. Então vamos procurar entender hoje um pouco o que são boas obras. O que nós vimos anteriormente era o que não devíamos fazer, e vimos várias coisas sobre o que não devíamos fazer por várias semanas. Agora nós vamos ver o que devemos fazer. Vimos então que não devemos andar mais como andávamos outrora, segundo o Adão caído. Agora, em Cristo, nós fomos recriados, criados de novo. Somos em Cristo nova criatura, ou melhor ainda, nova criação, para termos um novo viver, num novo padrão, conforme Cristo. Pois somos, de novo, somos obra-prima de Cristo, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O versículo 4 nos diz, irmãos, que Deus foi rico em misericórdia, nos amou com grande amor e nos alcançou lá em nossa morte, no pecado, para nos dar vida juntamente com Cristo. Irmãos, quando é que essa vida que recebemos juntamente com Cristo vai se manifestar no nosso viver prático? Quando? Quando? Vamos vivendo aqui no pecado mesmo, já que eu estou garantido na eternidade? O Senhor se agrada de termos um viver carnal, não renovado? Não, o Senhor já nos preparou para uma outra realidade. Mas se quisermos, podemos permanecer na velha. Mas isso nos trará consequências graves, não com respeito à perdição eterna. Nos trará consequências graves na vinda do Senhor, e nos trará consequências graves ainda nesse tempo aqui. Nós não teremos Satanás debaixo dos nossos pés. Pelo contrário, nós ainda estaremos subjugados pela sua força opressora.
Irmãos, a realidade de Cristo ter nos vivificado juntamente com Ele, nos é trazida pelo Espírito Santo. O Senhor nos deu o seu Espírito. Nós só temos de ser humildes e entendermos que somos pecadores, mas que o Senhor já nos preparou todas as coisas, conforme Pedro fala no primeiro capítulo da segunda epístola. Ele fala que já temos recebido do Senhor tudo o que é necessário para vivermos uma vida triunfante no Senhor. De Deus temos recebido todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Irmãos, de certa forma nós precisamos, de certa forma não, objetivamente nós precisamos de uma boa ordem na igreja. Precisamos de uma boa ordem na igreja. E uma boa ordem na igreja passa por um bom comportamento dos santos. O Senhor Jesus fala em Mateus 18, de que se alguém for surpreendido em pecado, se você surpreender alguém em pecado, você deve ir a ele e falar: irmão, você está em pecado. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, o Senhor Jesus fala: pega mais 2 ou 3 e vai chamar a atenção dele. Se ele ouvir essa comunhão de 2 ou 3, então o irmão foi ganho do seu pecado, da sua insensatez. Mas se ele não ouvir, traz o problema para a igreja, traz o problema para a liderança da igreja, e a liderança da igreja vai tentar ajudar aquele irmão. Mas se ele não ouvir, nem a liderança da igreja, o Senhor diz: considera-o gentil e publicano. Isso é chamado também de excomunhão. Coisa dura, não, irmãos? Coisa dura. Mas quem disse essas palavras? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi João? Quem disse? Jesus. Jesus pouca coisa disse diretamente a respeito de igreja. Ele disse em Mateus 16: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma palavra de Jesus sobre a igreja. E a outra está em Mateus 18, que é essa que eu falei. Se ele não te ouvir, dize-o à igreja. Então, a primeira palavra de Jesus a respeito da igreja é que a igreja é prevalecente, porque Ele mesmo é quem nos edifica. E as portas do inferno não vão prevalecer. Uma palavra extremamente positiva. E a segunda palavra é uma palavra que toca o lado negativo da igreja, que é um lado da rebeldia, do que quer continuar no pecado. E o Senhor orienta assim: vai e diz para o teu irmão, repreende ele. Quem tem coragem de fazer isso? Quando você vê um irmão, uma irmã pecando, você fala: eu não vou me meter nisso, porque se eu for querer dizer para o irmão, para a irmã que ele está errado, ele vai se voltar contra mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Você vai ter que ajustar contas com o Senhor, porque o Senhor está dizendo: se você vir, vai lá e chama a atenção dele. Ah, que dureza, hein, irmãos? Misericórdia. Como é que você faz? Você vai deixar o seu irmão, a sua irmã no pecado? Você não vai tentar ir lá e ganhá-lo? Eu não, aquele irmão é bravo, aquela irmã xinga. Imagina se eu for lá, e aquilo ali vai sair falando, vai fazer guerra comigo, estou fora. Você vai ter que ajustar com o Senhor lá, viu, irmão? Não, eu vou falar com o irmão Zaga, tudo aqui. Mas o Senhor está falando, é você, vai você lá. Meu Deus, irmão, vocês estão numa fria. Ou você está vendo o pecado de um, de outro. Dá problema isso, sabe? Mas está escrito aqui na Bíblia.
Se você não der conta, você leva 2 ou 3. Aí você vai procurar alguém que vá lá com você. Ô irmão, você vai lá comigo? Porque ele não me ouviu. Eu não, pelo amor de Deus, não me ponha nos teus enroscos não. Aí ele já comprometeu 2 ou 3 que ele foi chamar, já tem mais uns 2 ou 3 para prestar conta do Senhor. Bom, irmãos, o que eu quero dizer é que na igreja tem de haver boa ordem. Mas não é nesse ponto que eu quero tocar, irmãos. Se o seu viver ainda for como outrora, provavelmente, talvez você se depare com esse tipo de problema que eu falei aqui, de alguém que vem a você para te corrigir. Mas ainda não é disso que eu quero falar, irmãos. Se você não andar nas boas obras para as quais o Senhor nos preparou de antemão, para que andássemos nela, irmãos, Satanás ainda continua controlando a sua vida. Você ainda age como um filho da desobediência. Quem te governa ainda é o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. E o que nós queremos é que os irmãos estejam livres dessa opressão. O que nós queremos, todos nós que estamos à frente, que estamos servindo aos irmãos, nós não estamos aqui para entreter os irmãos. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos a vencerem, a serem vencedores. Então não esperem de nós palavras que não te pressionem, porque senão nós vamos prestar conta ao Senhor. Tudo é duro, hein? Irmãos, a igreja é séria, a salvação do Senhor é séria, e o diabo também é sério. Ele não brinca. E a única maneira de escaparmos é andarmos na retidão. Porque para que andássemos na retidão, isso custou tanto para o Pai. Custou que o Pai nos desse o seu Filho. Custou tanto para o Filho. E amanhã cedo nós vamos ter uma reunião só para lembrar o que custou para o Senhor, para que saíssemos das trevas para a luz, para que saíssemos de debaixo do poder de Satanás, para estarmos debaixo do poder de Deus, para recebermos herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Custou tanto para o Senhor. Então, temos que valorizar a obra do Senhor para nós. Não podemos reservar a salvação apenas para o tempo da eternidade futura. Temos que estar preparados para a vinda do Senhor, de maneira que quando o Senhor vier, Ele não venha contra nós, pelo contrário, Ele venha a nosso favor. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, quando ele fala da partida dele, no finalzinho da epístola, ele diz: o tempo da minha partida é chegado, já estou sendo oferecido como libação. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos quanto... Irmão, nós temos que amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor. O que significa amar a vinda do Senhor? Significa que eu estou me preparando para a vinda do Senhor. Significa que a vinda do Senhor, para mim, está muito clara, de que haverá uma prestação de contas. Então, desde já, eu ajusto o meu viver para ser agradável ao Senhor. Tem um exemplo muito bom, que a gente já falou dele muitas vezes,
que é o exemplo do pai, da mãe, que saem para viajar. O pai e a mãe saem para viajar. E diz ao filho, de 18, 20 anos, que parece que já é crescidinho e pode ficar sozinho em casa: filho, nós vamos viajar. Voltamos daqui uma semana. O filho: tá bom, pai. Pode ir. Deixa comigo. Eu cuido de tudo. Aí o pai, a mãe, vai para o aeroporto. E na hora que o pai e a mãe vai para o aeroporto e o filho vê assim o carro se distanciar, ele passa a mão no celular: galera, liberou. E a turma vai. E a festa rola. Só que depois de umas 3, 4 horas, o voo foi cancelado. E o pai liga para o filho e fala: filho, deu um problema aqui, o voo foi cancelado, é só amanhã. Nós estamos voltando para casa, tá? E agora o filho tem que botar todo mundo para fora rapidamente e colocar tudo em ordem. Ele está esperando a vinda dos pais? Ele está amando a vinda dos pais? Isso acontece, viu? Eu tenho uma filha, não vou dizer qual é. Eu tenho uma filha que ela tinha um costume. Ela era pequena, e quando ela tomava uma dura, uma repreensão, e eu e a Luzia saímos de casa, ela ficava muito tomada de ira. Ela ia no nosso quarto e revirava tudo. Virava a cama de perna para o ar, arrancava a roupa de cama, revirava tudo. Depois ela acalmava e arrumava tudo. Um dia, aconteceu mais ou menos como essa historinha. Um dia nós fizemos uma repreensão, saímos de casa, mas alguma coisa aconteceu e depois de 10 minutos nós tínhamos que voltar. Cheguei e fui buscar uma coisa lá no quarto, e aquilo estava de perna para o ar. Que é isso? Aí depois a outra entregou: ei, pai, ela sempre faz isso. É que hoje não deu tempo dela arrumar. Irmãos, como é que o Senhor vai encontrar a tua casa? Senhor querido, vamos voltar para o texto aqui para a gente concluir. Presta atenção, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia comigo e com você, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu vou pular para o 10. Pois somos feitura dele, ou somos obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, Deus nos preparou. Não é fácil entendermos o significado do que está aqui. Eu ainda estou quebrando a cabeça. Deus nos preparou estas boas obras, um novo comportamento, para que andássemos nela. Nós fomos criados em Cristo Jesus, nós saímos da morte para a vida.
sepultamos Adão e ressuscitamos em Cristo. Somos agora uma nova criação. Para quê? Para boas obras. Para boas obras, para um novo comportamento, para nova atitude. Uma nova atitude moral, para atitudes espirituais. Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou estas boas obras para que andássemos nela. O que significa? Deus preparou de antemão. Parece que Paulo está dizendo que tudo que nós precisamos para um bom comportamento, para um comportamento segundo a palavra, para um comportamento segundo o caráter de Cristo, o Senhor já preparou tudo o que precisamos. Ele já nos deu o Espírito Santo, Ele já nos deu a palavra, e se fracassarmos, Ele também nos deu o quê? O sangue, para que nos arrependamos e voltemos a prática de boas obras. Se nós insistimos, das vezes passadas, tanto em coisas que não devemos fazer, agora nós queremos salientar as coisas que devemos fazer. Senhor querido, ô Jonatas, ô Adriel, você dá um congelado aqui, para eu poder abrir aqui? Opa, deixa eu voltar. Vamos abrir em Mateus. Vamos falar agora, irmãos, de boas obras, tá? Boas obras. Nós só vamos fazer algumas leituras e depois, nas semanas seguintes, nós vamos detalhando essas passagens. Agora vamos simplesmente nos ater a ler. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Nós que estamos em Cristo, vivificados juntamente com Cristo, nós que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós que fomos sepultados juntamente com Cristo, o Senhor está dizendo: vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas. Quem pode ajudar as pessoas a verem algo de Deus é o testemunho do cristão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, prestem atenção agora, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas. Então, como é que a luz brilha? Por meio do bom comportamento. Boas, a palavra grega para boas, aquela é maravilhosa, fala do que é belo, gracioso, alegre, excelente, magnífico. E obras são feitos. Obras é simplesmente ações. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, e vejam o vosso excelente comportamento, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Como é que o Pai é glorificado hoje na terra, irmãos? Os crentes muitas vezes acham que é por milagres, sinais, maravilhas, porque o cego vê, o paralítico anda. Irmãos, isso ainda é muito pobre. Deus é glorificado pelo nosso comportamento, pelas nossas boas obras, é pelo nosso testemunho cristão digno, em que as pessoas falam: esse cristão é chato que nem Cristo, ou ele é maravilhoso como Cristo. Uns acham chato, porque não gostam de Cristo, mas aqueles que apreciam Cristo vai falar: olha, eu vou acabar crendo em Cristo, porque tem um Cristo trabalhando comigo aqui. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Vamos ver outra passagem aqui, irmãos. Essa passagem é longa. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Lembrando que ali naquela fala de Jesus em Mateus 5, dali para frente ele vai começar a falar de muitos comportamentos. No chamado Sermão do Monte, ele vai falar de muitos comportamentos. A luz brilha, irmãos, através do nosso comportamento, a imagem de Cristo, que reflita Cristo. Deus nos preparou para isso. Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aqui é uma palavra de Paulo para Tito mesmo. Fala o que é certo, não fica querendo agradar os outros não. Abre a Bíblia e fala o que é reto. 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O que são todas essas virtudes, irmãos? São boas obras. Quando fala de boa obra, às vezes a gente pensa que é dar esmola para pobre, né? Isso de fato é uma boa obra, não é? Eu aprendi a andar com moedinha lá no carro para dar para os noias. Não adianta ficar abaixando, levantando o vidro ou se irritando com eles. Dá a quem te pede. Vai lá, deixa ali. Isso é uma boa obra. Irmãos, mas não é só isso, esse pensamento é muito católico. Nós temos que ir em toda a palavra, todas essas virtudes, é o que é boas obras. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e não a baterem no marido, e a seus filhos a serem sensatas. As mulheres idosas devem instruir as recém-casadas, as jovens, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. O que é tudo isso, irmãos? Boas obras, comportamento cristão, caráter forjado na Bíblia, pelo poder do Espírito Santo. Nós não somos essa belezura toda, não somos. Os idosos, homens idosos, mulheres idosas, puxa vida, o que nós somos é ranzinza, chato, esclerosado, nervosos, irritativo, como que chama? Irritadiços. Mas aqui está falando ao contrário. Não, seja calmo, temperante, respeitável, sensato, sadios na fé, no amor, na constância. As mulheres idosas, vão devagar aí, não se entrega a fofoca, não fica caluniando. Sejam sérias no seu proceder, ajuda as mais novas. As mais novas amem seus maridos, sejam sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas,
sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja... Se a luz não brilha, irmãos, as trevas... É uma contradição, as trevas brilham. E a palavra é difamada. Porque nós que deveríamos ser luz, propagamos trevas. Por não andarmos em boas obras. Quanto aos moços, os jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Não sejam Maria vai com as outras. Jovem gosta de moda, não é? Está na moda, se veste como na moda, fala como na moda, se comporta como na moda, assume padrões da moda. Mas aqui ele está dizendo, jovens, sejam criteriosos. Não embarque nas do mundo, não. Boas obras. Torna-te, agora ele está falando aqui para o próprio Tito, que é o irmão que ele deixou lá para estar à frente dos irmãos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Mostra para os irmãos o padrão, você mesmo. Como Paulo dizia, sede meus imitadores. O que vocês veem em mim, o que vocês ouvem em mim, o que de mim aprendem, imitem. E Deus vai ser com vocês. Nós estamos falando de comportamento, de boas obras. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Irmãos, o nosso bom testemunho envergonha Satanás, oprime Satanás, expulsa Satanás, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, ou aos escravos, hoje ninguém é escravo, vamos falar para os empregados. Quanto aos empregados, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Puxa, que expressão maravilhosa, ornar a doutrina. A doutrina está no papel, mas ela se torna bela na hora que ela vira o quê? Comportamento, boas obras, atitude concreta. Bom, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Preste atenção, irmãos, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Aqui não está falando só de perdão de pecados. Remir de iniquidade é de comportamento injusto. O Senhor não só perdoa quando erramos, mas o Senhor produziu para nós uma salvação para nos livrarmos de sermos e agirmos de coisas que tenhamos que nos arrepender. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de... Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ah, irmãos, então eu vou baixar a lenha. Os irmãos querem ser agradados pela palavra ou querem ser exortados pela palavra? O que ele está mandando Tito fazer aqui? Diz estas coisas, exorta e repreende, com toda a autoridade. Mas para Timóteo ele diz também com toda a paciência e longanimidade. Então eu não vou ficar tão nervoso. Amém, irmãos? E tem mais uma série de comportamentos aqui, mas o tempo já deu. Os irmãos entenderam o que é boa obra?
Nós vamos passar algumas semanas falando disso e vendo várias listas de padrão de comportamento, para que a nossa luz brilhe diante dos homens e o Senhor seja em nós glorificado. Amém? Aleluia. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Senhor querido, Senhor querido, Pai, diante da Tua palavra, nós queremos considerar as Escrituras e o falar do Teu Espírito na igreja, com temor, Senhor, e até com tremor. Senhor, livra-nos de andarmos como andávamos outrora. Senhor, traga para nós algo que realmente nos cause impacto, quanto à necessidade urgente de que a nossa velha maneira de vida não continue a prevalecer. Senhor, vá nos livrando do mundo, das maneiras do mundo. Livra-nos de nos conformarmos com o mundo, de parecermos com o mundo. Senhor, livra-nos de não fazermos a luz que nos concedestes brilhar diante dos homens, por meio das boas obras. Senhor, que o mundo possa ver em cada um de nós luzeiros que resplandecem no meio de trevas profundas. Que o nosso viver seja esperança, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta. Que o nosso mais eloquente evangelho, Senhor, seja o nosso testemunho, muito mais do que as nossas palavras. Que o nosso viver convença o mundo de que somos cristãos, e o Senhor seja nisso glorificado. Senhor querido, continue a falar conosco e esclarecer-nos a respeito destas boas obras, a qual o Senhor nos preparou de antemão para que andássemos nela. Senhor querido, faz valer em nós toda a presença do Espírito Santo, toda a Tua bondade e todas as coisas que nos preparaste para que estivéssemos na vida e no viver piedoso. É o que nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.